A guerra final de Boku no Hero tem sido uma montanha-russa de emoções. Em um capítulo, estamos chorando de raiva. No outro, chorando de emoção. Vamos então discutir os altos e baixos dessa reta final, incluindo as redenções, os desenvolvimentos emocionantes e as frustrações que quase nos fazem desistir do mangá. Será que Correi vai conseguir nos surpreender nessa reta final para o próximo capítulo? Ah, Deus, deixe com que eu fique zen nesse vídeo. Preciso ficar zen nesse vídeo. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Boku no Hero. Sim, pessoal, vamos então aqui conversar sobre algo que depois do último capítulo me deixou com a garganta entalada. Tem algumas coisas que eu preciso falar sobre o último capítulo de Boku no Hero. E é claro que eu vou tentar, na verdade esse vídeo não tem termos sarcásticos, não tem tom humorístico. E eu vou tentar o máximo possível trazer questionamentos para a gente poder discutir sobre esse último capítulo que foi lançado. Essa semana nós não temos capítulo de Boku no Hero, mas mesmo assim devemos ficar essa semana discutindo sobre o que presenciamos no último capítulo e se o Correi vai atropelar algumas coisas ou se ele vai abordar isso nos próximos capítulos. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa interessante pra gente ainda discutir sobre Boku no Hero. Por mais que esteja na sua reta final, ainda tem coisas interessantes pra gente falar por aqui. E esse vídeo é muito importante, tanto para aqueles que não aguentam mais Boku no Hero, quanto também para aqueles que são fãzaços da obra e que estão perdidos depois do que foi lançado sobre o último capítulo. A guerra final de Boku no Hero flutuou pra caramba. Isso é um sinônimo claro pra nós durante todo o arco, durante todo esse arco final. Um capítulo estávamos quase chorando de raiva. Aquilo que o Correi apresentava pra nós na história, a gente ficava, meu Deus, o que o Correi tá fazendo, tal, o que é isso? E no outro capítulo, nós já estávamos chorando de emoção por uma cena, lembrando que a história estava acabando. Se você é uma pessoa que é muito apegada à história ou muito apegado aos personagens, como eu, ao acompanhar um mangá ou um anime, eu fico ali de uma forma, ou você também fica de uma forma muito ressentida quando a história está caminhando para o seu fim, principalmente quando os seus personagens estão finalmente tendo um certo tipo de desenvolvimento. No caso, nós podemos acompanhar coisas muito boas na história, como foi o passado do Soji, o desenvolvimento ali do Koda, a frustração do Spinner e as redenções que nós tivemos da Nagan, do Gentleman e também da Toga. Principalmente esses três últimos que foram extremamente cruciais, tanto ali para o desenvolvimento daqueles que eram vilões, se identificavam como vilões, mas ao mesmo tempo passaram a entender que seu caminho poderia ter uma espécie de redenção. O retorno do All Might também marcou algo bem legal pra mim, mostrando a característica e a forma de conectar ali o começo da história sobre que qualquer pessoa pode se tornar um super-herói e até mesmo a manipulação do All for One pra cima do Shigaraki. Até isso eu curti, porque era um ponto que eu já estava contando há muito tempo, de que o Shigaraki era apenas uma marionete na mão do All for One. De que o Shigaraki era apenas mais um que estava sendo controlado pelo vilão. Então, para quem fala que o final de Boku no Hero é simplesmente uma porcaria, isso é completamente um equívoco, porque temos coisas muito interessantes sendo apresentadas e abordadas nessa reta final. Mas, em contrapartida, nós também tivemos coisas bem ruins nessa parte final. Nós também temos ali o desenvolvimento da Uraraka, o desenvolvimento da personagem que foi bem piegas no meu ponto de vista. Eu não vou me aprofundar aqui, porque tem muito vídeo falando sobre isso aqui no canal. Você pode vir na playlist e ver sobre a minha opinião do desenvolvimento da Uraraka. Nós temos alguns plots secundários que foram terríveis, que poderiam ter sido melhores abordados, que poderiam ter sido melhores trabalhados, mas não foram.
Recentemente tivemos a cura dos braços do Deku em um capítulo depois dele perdê-los. Não deu nem tempo da gente criar ali um senso de perigo, um senso de preocupação com o personagem, porque no outro capítulo o Deku já recuperou os seus braços. O que pra mim foi algo que me tirou bastante do sério. Todas essas coisas, na verdade, me tiraram bastante do sério. E o Correio, mais uma vez, está prestes a fazer isso. Seu Correio está prestes a me tirar do sério. Na verdade, ele está um passo para me tirar do sério no mangá. Pelo menos nessa reta final do mangá. Essa minha frustração sobre o mangá de Boku no Hero vem através de dois pontos que aconteceram no final do capítulo, do último capítulo de Boku no Hero. Isso porque o All For One foi derrotado, trazendo grandes questionamentos. Para que ele foi trazido de volta, sendo que sua luta não duraria 3, 4 capítulos depois? Por que ele foi trazido para controlar o corpo do Shigaraki, sendo que ele seria derrotado depois? Se era ali para matar o personagem 3 capítulos depois, era mais fácil pegar todo o desenvolvimento do All For One e deixar nos vestígios. Deixar com que a batalha do Deku contra o All For One acontecesse nos vestígios juntamente com os heróis ali que carregaram a bandeira do One For All, juntamente com esses personagens. É claro que o Correio quis fazer toda uma cena relacionada ali aos Vingadores Ultimato, da galera saindo dos portais, mas, cara, não combinou com nada, porque simplesmente foram 3 pequenos capítulos para trazer todo uma lore de desenvolvimento para o All For One e esse personagem final como um vilão de todos esses heróis. Então, se era para matar o All For One dessa forma, que ficasse morto desde o início da trama. Só que, sinceramente, sendo bem sincero com vocês, essa parte do All For One nem me incomodou tanto. O que me deixa muito incomodado é o possível esquecimento do Tenko. Qual que é a intenção do Deku de não salvar o Tenko? Existe uma diferença aqui. Por todo o mangá de Boku no Hero, nós observamos que existem 3 personalidades dentro do Shigaraki. Existe uma diferença muito grande aqui. Por todo o mangá de Boku no Hero, o plot das 3 personalidades sempre esteve em evidência. Sempre tinha um ponto aqui, sempre tinha uma ideia ali, mas as questões estavam sendo elaboradas para que o Shigaraki fosse abordado com essas 3 personalidades. E desde Jaku isso ficou muito mais claro para nós. Shigaraki passou a ter 3 personalidades dentro do seu corpo: Tenko, Shigaraki e All For One. É por causa dessa confusão de personalidades dentro do Shigaraki que ele conseguiu sair como vitorioso da batalha contra a Star and the Stripe. Porque se não fosse essa confusão de personalidades do Shigaraki, a Star and the Stripe conseguiria achar o ponto para derrotar o Shigaraki. Ela conseguiria achar o ponto para enfraquecer o personagem usando a sua individualidade roubada. E o Correio começou a brincar um pouco, começou a brincar ainda mais com essa confusão de personalidades a partir deste ponto. Só que se o Tenko morrer, parece que tudo vai pro zaralho. E desde lá, nós sabíamos que para o Tenko ser salvo, o Shigaraki precisava ser apagado. Que o All For One precisava ser derrotado e que o Tenko precisava ser salvo. Esse era o único plot que estava me fazendo ficar agarrado ao mangá de Boku no Hero ainda, suportando esse final e não coringando de vez. O ponto principal aqui é que eu sempre fui levado pelo autor do mangá a acreditar que o Tenko seria salvo, que o Tenko poderia ter uma espécie de salvação, que o garoto que os heróis não conseguiram salvar seria salvo pelo próprio Izuku. Mas, se a gente seguir por esse caminho, essas coisas não vão acontecer. E tem um porquê de eu continuar martelando essa ideia. Porque se eu falo isso através de um filme de super-herói, em um mangá de super-herói, não vai ser diferente. Se eu comento a forma de como os super-heróis precisam salvar as pessoas em filmes, não é em um mangá de heróis que as coisas vão ser diferentes. A gente pode observar que uma das coisas que eu mais critico nos filmes de heróis é quando esquecem que as pessoas
ao redor das batalhas precisam ser salvas. Quando uma ponte começa a cair, quando um prédio começa a desabar, é de suma importância na trama de que o herói precisa parar tudo o que está fazendo para salvar as pessoas, para salvar as vítimas do combate, mesmo que a luta esteja já ocorrendo contra o ser bizarro que está atacando a humanidade. É o que faz um herói ser um herói. Ele precisa salvar, não importa quem seja. É por isso que o Superman do Snyder é tão criticado. A preocupação com quem deve ser salvo deve ser mais importante do que o vilão ser derrotado. Então nós temos uma perspectiva aqui de que o Correia apresentou para nós, o Correia fez a gente acreditar que o Tenko seria salvo e no final o Tenko desaparece. Como assim? O ponto principal da jornada do Deku no combate do Shigaraki era salvar o Tenko e no final o Tenko desaparece. É a mesma coisa de você observar um herói lutando contra um vilão e a cidade toda sendo dizimada e o herói continuar lutando contra o vilão como se nada estivesse acontecendo. O que diferencia o herói de um vilão? O vilão, ele não se preocupa com os meios. O herói, ele vai colocar a vida das pessoas em primeiro lugar sempre. No combate contra os vilões, é isso que ele vai fazer. A jornada do Deku estava completamente ligada ao fato de salvar o Tenko também. E só para deixar claro aqui, eu não estou dizendo que o Deku deveria ter salvo o Shigaraki, mas sim o Tenko. Eu vou repetir mais uma vez, antes que nos comentários digam que eu gostaria da redenção do Shigaraki. Não, eu nunca quis esse plot para começo de conversa. Eu nunca quis que o Shigaraki tivesse uma redenção, mas a partir do momento em que você separa 3 seres habitando o mesmo corpo e um deles nunca teve escolha de nada, como é que você quer que eu me sinta? Como é que você quer que eu perceba sobre essa sensação de um garoto que nunca teve a escolha de nada? O Tenko não teve escolha de absolutamente nada. Ele foi manipulado desde o ventre da sua mãe, teve uma individualidade roubada e ainda teve outra colocada em seu lugar. Seus amigos foram manipulados e a morte dos seus pais foi por manipulação completa. O Tenko nunca teve escolha de nada. O Correia cercou ele de todos os lados possíveis. E até quando ele poderia se tornar um vilão, o Correia criou uma personalidade própria para se referir a este vilão, que é Tomura Shigaraki. O Tenko foi um personagem completamente descartável mediante a essas ações, se isso, é claro, for prosseguido nos próximos capítulos. Isso é evidenciado de uma forma tão crível na história que o choque na sua mente foi tão forte que foi necessário criar uma segunda persona para lidar com tudo. Com a morte dos seus pais, com a destruição da sua casa, com a morte do seu cachorro, da sua irmã, de todo mundo ali, o Tomura Shigaraki trancou Tenko Shimura dentro da sua mente para impedir que o garoto entrasse em colapso. A única pessoa que lhe estendeu a mão foi o All for One, e o Shigaraki se agarrou nela. Esse é um ponto aqui interessante, porque o Tenko foi deixado completamente de lado. O Shigaraki foi manipulado pelo All for One. Então, o que fazer com o personagem? O que fazer com esse garoto? Esse era o ponto de salvação do Deku. Era aqui que o Deku deveria ter trabalhado. Mas se o Tenko morrer, o Correia dá um tiro no próprio pé. Todo o plot sobre as múltiplas personalidades e dar uma chance para o garoto vai para o lixo. Simplesmente Tenko e Shigaraki não terão servido para nada na história. Shigaraki era apenas a personalidade que deveria ser destruída pelo All for One. Afinal, ele nasceu através de suas mãos. Era o símbolo máximo de sua manipulação. Só que o resgate do Tenko era a marca máxima de heroísmo do Deku. Não importa quem seja, os heróis devem estar lá para salvá-los. Esse é um ponto interessante porque a sociedade heróica falhou com o Shigaraki, falhou com o Tenko. E a figura é que o Shigaraki era esse máximo de que os heróis haviam falhado com ele. Mas o Tenko era o símbolo máximo de que todas as pessoas
devem ser salvas, que todas as pessoas precisam ser salvas. Então, como o Tenko pode desaparecer nesse exato momento da história? Foi essa falha que fez o Shigaraki nascer. A morte do Tenko só faz a gente entender que está tudo bem eliminar os problemas em vez de resolvê-los. Será que essa é a questão, é a moral que o Correio vai deixar para nós no final? De que não devemos resolver os nossos problemas, mas sim eliminá-los? Eliminar o Shigaraki foi uma forma de resolver o problema da sociedade de Boku no Hero. Mas como é que faz para resolver esses problemas que são cruciais, enraizados na sociedade de Boku no Hero? Você simplesmente elimina-os? Bizarro se essa for mesmo a resolução do Correio. Porém, com o corpo desintegrado e com a morte de Tenko, todo o plot em cima de até mesmo o Shigaraki vai pro lixo. Mas eu ainda não estou completamente irritado com seu Correio. Eu decidi esperar o próximo capítulo para saber o que o autor vai fazer. Semana passada a galera já veio comentando comigo, falando: LP, o que você achou do capítulo? O que você tinha comentado? O que você pode falar pra nós sobre o capítulo? E eu falei: galera, eu vou esperar o próximo capítulo. Eu decidi esperar o próximo capítulo pra saber o que o Correio vai fazer. Como eu já disse nesse vídeo, o Horikoshi tem a maestria de nos levar do céu ao inferno e do inferno ao céu em um capítulo, em apenas um capítulo. Então, eu decidi esperar. Esse é apenas um vídeo que eu trago pra gente debater sobre o assunto, já que essa semana não tem capítulo e a gente vai ficar aqui nesse arasmo sem Boku no Hero, mas é só um ponto pra gente levantar sobre esses questionamentos. O que vocês acham sobre esses pontos que foram trazidos até aqui nesse vídeo? Vocês concordam? Discordam? Acham que eu tô viajando? Acham que meus argumentos são válidos? Tem alguma importância ainda para a trama? Esses pontos são válidos? Deixa aqui nos comentários para a gente fundamentalizar ainda mais esse assunto que tem construído vários e vários quartos na minha cabeça nessa mansão que o seu Correio tem deixado nos últimos capítulos.